Bruna, que saudades! Eu também estava com muita saudade, não vi a hora de chegar. Vovó, o que a senhora está fazendo? Estou revendo um tesouro que guardo neste baú. Tesouro, vovó? Quero ver. São fotos antigas? São fotos que guardo ao longo do tempo e que contam uma história. A história da cidade de Guaranésia. Conta a história pra mim, vovó. Adoro ouvir histórias. Ah, isso foi há muito tempo. Em princípios do século XIX, o rio Canoas, que banha o município de Guaranésia, era conhecido pelo nome de Rio das Capivaras, porque em suas águas encontravam-se em grande quantidade aqueles animais. O povoado que próximo dali surgiria haveria de ficar conhecido por Santa Bárbara das Canoas. José Martins e Manuel Fernandes Varanda concordaram em doar terreno à Capela de Santa Bárbara para nele se edificar um povoado. Este cresceu rapidamente e em 16 de setembro de 1901 foi criado o município de Guaranésia. Vovó, e as pessoas? Vêm de onde? Com o tempo, vieram italianos, espanhóis, portugueses para trabalharem nas lavouras de café, no comércio e na construção de casas. Mas como eles chegaram até aqui? Da Europa eles vinham de navio, mas para cá eles vinham de trem. A primeira década de 1900, com a larga expansão da cultura cafeeira, houve a necessidade da construção de uma estação ferroviária que pudesse transportar a produção. Em 23 de junho de 1912, foi inaugurada a estação férrea dessa cidade, construída pela Companhia Mogiana. A estação de Guaranésia era o foco da cidade. Tudo passava pela estação. Todos os materiais que vinham de fora para a cidade vinham para a estação. Por exemplo, a fábrica de tecido precisava de polvilho para fazer goma, vinha pela estação. Precisava de algodão, vinha pela estação. As fábricas de macarrão, diz as pessoas que conviviam, que os vagões vinham lotados de farinha para as fábricas. Então não tinha caminhão, era só a estação. Além disso, o transporte de passageiro, todos que viajavam era pela estação. Então a estação era um ponto forte, era um movimento assim, cheio, o dia inteiro o movimento, o povo chegando, saindo, era a trem de carga, 5, 6 trem de carga por dia, e o cimento do Itaú, que ia para São Paulo, passava tudo por aqui. A estação era tudo na cidade. E para movimentar essa estação, havia os funcionários. O primeiro importante era o chefe da estação. Esse, ficava durante o dia e comandava a estação. Ele dava entrada e saída dos trens e também usava o telégrafo para comunicar com Campinas, que tudo aqui tinha que dar notícia para Campinas. Tudo que acontecia aqui dava notícia para Campinas. Os portadores eram aqueles que cuidavam de soltar o trem, sabe? Tinha também os conferentes, um conferente. Esse conferente, ele cuidava da recepção das mercadorias. Toda mercadoria que chegava, o conferente tinha que conferir, ver de quem que era. Além de receber o produto, ele tinha que avisar as pessoas que tinham comprado, porque vinha pelo trem, né, despachado. Ele tinha que avisar as pessoas que compraram para ir buscar o material. Tinha também o feitor, que cuidava da manutenção da linha. Esse feitor trabalhava o feitor, o encarregado e 5 funcionários. Mas eles tinham que obedecer o mestre-linha. Era muito organizado, era um trabalho assim, muito
esquematizado, com muita obediência. Uai, era igual um ônibus. Você chegava, tinha o vagão de primeira classe, que era almofadado, com toalhinha assim. Tinha o vagão de segunda classe, que era mais barato, entendeu? Tinha o restaurante no trem que servia comida mesmo, porque as viagens, por mais pequenas que elas fossem, elas demoravam muito. Para você ir para São Paulo, você saía daqui às 8 horas da manhã, chegava às 9 horas da noite em São Paulo. Tinha 2 baldeações, mudar de trem, uma em Casabranca, outra em Campinas. Então era complicado. Então a comida tinha dentro do trem, tinha almoço direitinho, tinha refrigerante, tinha tudo. A gente viajar de trem era a coisa mais boa do mundo. Dentro do trem, aqui em São Paulo, nossa, você ouvia música, você arrumava amigo, conversava. Depois, aqueles amigos que você conversava no trem, você trocava carta depois, um deixava o endereço, igual faz o telefone hoje. Aquele tempo era endereço escrito. Aí depois trocava carta, sabe? Era assim. Se o trem não tivesse feito a loucura de tirar o trem, enquanto vai um caminhão para São Paulo, ia 12 caminhão numa locomotiva só, ué. A Mogiana veio para cá em 1910. Minha mãe lembra de quando estava fazendo os trilhos. Eu só gostava dessa história, vovó. E onde eles passeavam? Onde as crianças brincavam? Ah, é aqui, Bruna. Veja a foto, nesta praça. A Praça de Cima, que antigamente era a Praça João Pessoa, hoje é a Praça Dona Sinhá. Ela passou por algumas transformações, pois antes possuía belas e frondosas mangueiras. A praça era o lugar de encontro de jovens que passeavam, davam voltas ao seu redor e namoravam. Ah, se os bancos e as árvores falassem, quantas histórias teriam para contar! A Praça da Matriz, hoje Coronel Francisco de Paula Ribeiro, é a mais antiga da cidade. Possui um coreto de relevada importância histórica, construído antes de 1900. Um obelisco comemorativo ao 4º centenário do descobrimento do Brasil e uma erma em homenagem ao Coronel Paula Ribeiro, construída em meados de 1918. Na praça era primordial. Na época nem missa tinha à tarde, tinha reza. E as pessoas diziam, a igreja católica era muito forte. E então tinha reza, as pessoas iam, participavam, e depois todo mundo saía da igreja e ficava dando volta na praça. Os homens por um lado, as mulheres para o outro, os homens ficavam do lado da rua e as mulheres do lado de dentro. E aí surgiam as paqueras, surgiam os namoros, e iam aí, tinha os bancos da praça. Agora, em 1955 é que começou a reforma da praça. E aí sim, aí fez direitinho, fez o calçamento, fez o passeio ficou bonito, era largo. Antes o passeio era pequenininho, era bem estreitinho mesmo. E depois ficou aquele passeio largo, aí que o povo passeava mesmo, né? Os namoros era sempre ali, surgia ali na praça. E das mangueiras? As mangueiras eram mesmo frondosíssimas mesmo, grandonas. A prefeitura mandava uns bambu compridos, os empregados da prefeitura, derrubar as mangas quando estava verde. Senão é que eles viessem sentar debaixo da mangueira lá e a manga caía em cima deles lá. Aí precisa ser derrubar as mangas. Nossa praça hoje, linda, maravilhosa, como está. Foi também, de tempo idos, muito boa, muito gostosa para os jovens, para as pessoas. Quem não tinha namorado, quem não ia passear em volta da praça, sentava, tomava sorvete. Tinha ali o Seu Ferrúcio, que era a sorveteria da cidade. E nós, mocinhas, encontrava as amigas
dava a volta. As voltas era os homens, as mulheres iam para a direita e os homens para a esquerda. A gente do lado de dentro e ele do lado de fora. E a gente paquerava. Hoje é paquera, nosso tempo era flertava. Então a gente passava, dava uma olhada para aquele que a gente queria, ele também, e ficava paquerando. Aí depois, quando a coisa começava a rolar o namoro, a gente dava 2, 3 voltas, encontrava com o namorado e ia para a praça. Sentava aqui até o horário do cinema. 8 horas, a gente dava uma voltinha, mas descia para o cinema, sentava, assistia o filme, que passava sábado e domingo, que eram os melhores, que todo mundo ia. Depois a gente ia embora para casa. Aí acabava a alegria. Por que as praças têm esses nomes? A Praça Dona Sinhá recebeu esse nome em homenagem a Dona Margarida Augusta Ribeiro, que era carinhosamente conhecida por Dona Sinhá. Nasceu em Guaranésia no dia 23 de novembro de 1876. Filha de Geraldo Ribeiro do Vale e Francisca de Paula Ribeiro, fundadores da Fazenda Onça. Dotada de viva inteligência e grande coração, foi benfeitora do asilo, do posto de puericultura e da Santa Casa de Misericórdia. E o povo guaranesiano quis perpetuar seu nome em uma das praças de Guaranésia. Francisco de Paula Ribeiro, que nasceu em 1857 em Guaxupé e faleceu em 1913, era irmão de Dona Sinhá. Fazendeiro, casou-se 2 vezes. A primeira com sua prima, Isméria Eulália Ribeiro, a 7ª filha dos barões de Guaxupé, e a segunda vez em Guaranésia com Jacinta Batista Carvalhais, e em nenhum desses matrimônios deixou descendência. Que eu tenho conhecimento que Francisco de Paula Ribeiro morava onde hoje é a Casa da Memória. E era uma pessoa extremamente caridoso, porque ele possuía bens, então, na época em que não tinha banco aqui na cidade, não é? Ele favoreceu muito pessoas, principalmente pequenos agricultores, auxiliando no custeio, não é? Da propriedade, ajudando. E não tinha filhos, e casado com Dona Jacinta, que tinha o apelido de Sentota. E ele era irmão da Sinhá Margarida, pessoa também muito inteligente, Dona Sinhá. E Dona Sinhá foi casada em primeiras núpcias com o Dr. Arnaldo Campos Lima, que era irmã do Francisco de Paula Ribeiro, não é? Dr. Arnaldo faleceu, mais tarde ela casou-se com o advogado Alberto José Alves. Daí é que passou a ser Margarida Ribeiro Alves, que tinha o apelido Dona Sinhá, que então foi dado o nome à praça Dona Sinhá. Então, por coincidência, as 2 praças ficaram. A Praça da Matriz, com Francisco de Paula Ribeiro, e a outra praça, Margarida Ribeiro Alves, que são irmãos. O importante é que todos 2 foram benfeitores da cidade, né? Meu irmão, Geraldo, foi prefeito de 60, em 1960, e foi ele que iniciou a reforma da Praça de Cima, porque antes dele, lá na praça, existiam 4 mangueiras, e era chão, terra vermelha. Então foi nessa época, na época do Geraldo,
é que foi planejado. Foi nessa época, o Geraldo faleceu em 62, já deixou a praça ajardinada, plantada. João Bento Ribeiro do Vale é que começou o calçamento interno aí, né? Eu me lembro muito bem da época em que era pároco o padre Eusébio Rocha Leite. Então, ele que escreveu o hino da Santa Bárbara, e ele era muito entusiasmado e ensaiava com o pessoal. Ele atraía os meninos, a praça não era calçada, e tinha ali na esquina, entre a casa paroquial e os vizinhos, tinha um espaço em que eles jogavam futebol. Então, os meninos desciam do grupo Carvalho de Brito, deixavam o material escolar num banquinho da praça e ia jogar. E o padre participava do jogo e era animado. E acho que isto influiu muito na escolha, na vocação dos meninos, né? Que vários deles se tornaram padres. A festa era mais a parte religiosa. Depois, a parte assim de leilão era muito interessante, porque apenas uma barraca tinha uma espécie assim,